Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 296 de... O Fichamento. Nesse episódio vamos conversar sobre o livro Post-War Emigration to South America from Japan and the Ryukyu Islands, de Pedro Iacobelli. A obra explora os motivos que levaram o Japão e as Ilhas Ryukyu a promoverem a imigração para a América do Sul, com um foco especial na Bolívia, logo após a Segunda Guerra Mundial. E o que é fascinante nessa investigação é a abordagem do autor. Ele não fica assim nas respostas mais óbvias, como desemprego. A questão puramente econômica, né? Isso. Ele propõe o que chama de uma história política da migração. A tese dele é que esses programas de migração eram, na verdade, peças em projetos muito maiores. Que projetos seriam esses? Por autonomia política. E para entender isso, é fundamental separar as coisas. O projeto do Japão continental era um, o de Okinawa era outro bem diferente. Certo. Vamos começar então pelo Japão continental. A imigração japonesa para a América do Sul já existia antes da guerra. O que mudou tanto no pós-guerra para eles retomarem isso com tanta força? A mentalidade. A mentalidade mudou por completo. O livro descreve dois padrões muito distintos. No pré-guerra, o Japão era um império em expansão. A superpopulação, como eles chamavam, era vista como um recurso, uma oportunidade para colonizar e expandir a influência do império. Entende? O processo era controlado por empresas privadas, as imingaisha, Que tratavam os migrantes quase como uma mercadoria a ser exportada? exatamente, uma mercadoria para o projeto imperial. Já no pós-guerra, o cenário é o oposto. O Japão foi derrotado, perdeu o império e milhões de pessoas estavam voltando das antigas colônias. Então a sensação de crise agora era interna. Totalmente. A preocupação era com a recuperação econômica e, talvez mais importante, com a imagem do Japão no mundo. Como se reintegrar como uma nação pacífica. E aí a superpopulação vira um problema. Vira um fardo. Uma ameaça à estabilidade. As ideias neomalthusianas ganham muita força. De que o excesso de gente impediria o desenvolvimento. Mas uma coisa que me chamou a atenção no material é que não era só mandar a gente embora. O governo japonês parece ter criado um tipo de perfil ideal para o emigrante. Não era? Sim, esse é um ponto muito revelador. Eles não queriam só enviar pessoas. Eles queriam enviar migrantes de excelência. Como assim, de excelência? O governo construiu um arquétipo. O agricultor habilidoso, trabalhador, disciplinado e, acima de tudo, pacífico. A ideia era que eles funcionassem como embaixadores informais. Projetando uma nova imagem do Japão. Isso. Cada colônia de sucesso na América do Sul seria uma prova de que o Japão tinha mudado, que abandonou o militarismo, era, no fundo, uma forma de diplomacia, de soft power através da migração. Uma estratégia bem sofisticada, usar a imagem do agricultor para apagar a do soldado. Mas isso, como você disse, era o Japão. Em Okinawa, a realidade era outra, né? Completamente outra. E é aí que a história ganha uma nova camada. Okinawa foi separada do Japão e ficou sob a administração militar dos Estados Unidos. Certo, com o Tratado de São Francisco. E criaram um sistema de governo bem peculiar. De um lado, a administração civil americana, a USKR, que era quem de fato mandava, e do outro, um governo local, com autonomia limitada, o GRI. Então eram dois governos no mesmo lugar. E para os americanos da USKR, qual era a sensação de crise que a imigração deveria resolver? Para eles, a crise era puramente geopolítica. Era o auge da Guerra Fria. Okinawa era um ponto estratégico fundamental no Pacífico. Um porta-aviões de pedra, como dizem. Isso. A preocupação da USKR era a estabilidade interna. Eles tinham medo que a pobreza e o desemprego pudessem gerar agitação social. E, claro, abrir espaço para a influência comunista. O que ameaçaria as bases militares. Diretamente. Então, a imigração era uma válvula de escape. Uma forma de exportar o descontentamento social para manter a paz em volta das bases. Era basicamente uma ferramenta de segurança nacional? Pois é. Só que a ironia, que o livro aponta muito bem, é gigantesca. Uma das principais causas da crise agrícola em Okinawa era a própria presença militar americana. Como assim? Os militares confiscaram enormes áreas das melhores terras agrícolas para construir suas bases e pistas de pouso.
Isso deslocou milhares de famílias. Nossa, então eles criam o problema ao tomar as terras? E depois oferecem a imigração como a solução para o problema que eles mesmos ajudaram a criar. Que coisa perversa! E o governo local de Okinawa, o GRI, ele só aceitava o plano americano? Ele apoiava, mas por motivos bem diferentes. Para o GRI, promover a imigração era uma das poucas formas de exercer alguma soberania, de mostrar valor para sua própria população. Entendi. Era uma forma de mostrar serviço, digamos. Isso. Eles eram um governo sem um Estado de verdade, operando sob controle estrangeiro. Ao organizar a imigração, negociar com outros países, eles mostravam ao povo de Okinawa, olha, estamos trabalhando por vocês. Era uma afirmação de legitimidade. Fica claro que as motivações eram bem diferentes. O Japão buscando reabilitar sua imagem, os Estados Unidos buscando segurança, o governo de Okinawa buscando legitimidade. Mas isso leva a outra pergunta. Por que a Bolívia? Pois é. Brasil e Peru já tinham comunidades níqueis enormes. A Bolívia parece ser uma escolha um pouco aleatória. À primeira vista, sim. Mas o autor explica que a escolha é bem lógica. Primeiro, por uma razão metodológica para o estudo. A Bolívia era como uma página em branco. Não tinha uma comunidade japonesa grande antes, né? Quase nada. Então, a migração do pós-guerra foi quase toda organizada pelos governos. Isso torna o papel do Estado muito mais nítido, mais fácil de analisar. Interessante. A falta da comunidade, que seria uma desvantagem para o migrante, virou uma vantagem para o pesquisador. Perfeitamente. Além disso, essa falta de conhecimento sobre a Bolívia forçou os governos a criar campanhas de propaganda bem detalhadas para convencer as pessoas a irem. E esses materiais são uma mina de ouro de informação. Revelam todo o discurso oficial. E, claro, tinha as razões práticas. O governo boliviano queria muito desenvolver a região de Santa Cruz e via os agricultores japoneses como ideais para isso. E tinha um alinhamento com os interesses americanos. Isso! Os EU tinham programas de ajuda na Bolívia e a imigração patrocinada pela USCAR se encaixava perfeitamente. E tinha um pequeno grupo de okinauanos que já estava lá, a Associação Uruma, que ajudou a preparar o terreno. Ok, então temos os grandes planos geopolíticos e diplomáticos. Mas e as pessoas? O que o material diz sobre as motivações de quem decidiu fazer essa viagem? Elas batiam com as dos governos? Nem sempre. Para muitos, a motivação era a mais básica. Buscar uma vida melhor, um pedaço de terra. Mas o livro traz nuances. Em Okinawa, por exemplo, muitos que emigraram tinham trabalhado nas bases americanas. Eles sentiam a humilhação diária, os baixos salários, a condição de cidadãos de segunda classe na própria terra. Para essas pessoas, emigrar não era só uma decisão econômica. Era também uma busca por dignidade. Uma forma de escapar de uma realidade opressiva. É a diferença entre o macro e o micro. O Estado vê a estratégia, o indivíduo sente a fome. E essa dissociação fica clara em algum momento? Fica dolorosamente clara num exemplo que o livro detalha. Depois que as colônias foram estabelecidas em Santa Cruz, a legação diplomática japonesa na Bolívia tratava os migrantes do Japão e os de Okinawa de formas... radicalmente diferentes? Como assim? Isso levanta uma questão muito séria sobre identidade. A legação japonesa se recusava a registrar os colonos de Okinawa como cidadãos japoneses plenos. Não acredito! Eles não emitiam passaportes japoneses para os filhos desses colonos que nasciam na Bolívia. Mas qual era a justificativa para isso? A justificativa oficial era o medo de uma reação negativa dos Estados Unidos, já que o programa de Okinawa era copatrocinado por eles e o status da ilha era ambíguo. O resultado é que essas famílias ficaram num limbo jurídico terrível. Que situação inacreditável! Eles são incentivados a sair por um programa governamental e, quando chegam, a representação do seu país lhes nega a cidadania. Ficam apátridas, na prática. É uma demonstração brutal da identidade política precária dos okinawanos na época. Para o Japão, era um problema diplomático. Para os Eisei, uma questão de segurança. Para si mesmos, eram pessoas sem a proteção de uma nação. Analisando tudo isso, fica claro que essa história da migração para a Bolívia é muito mais rica do que parece. Não é só sobre economia. Não mesmo. É um microcosmo que nos permite ver a dinâmica complexa do pós-guerra. A tentativa do Japão de se reinventar,
o xadrez da Guerra Fria e a busca de um povo, os okinauanos, por identidade e dignidade. E para deixar uma reflexão final, a fonte nos mostra algo bem provocador. Apesar de estar sob domínio americano, o governo local de Okinawa, o GRI, usou esses programas de imigração como uma ferramenta de diplomacia própria. Como eles fizeram isso? Eles negociaram diretamente com o governo da Bolívia, enviaram representantes a Washington, estabeleceram contatos internacionais. De certa forma, eles colocaram Okinawa no mapa de uma maneira que nunca poderiam ter feito sob o domínio japonês do pré-guerra. Nossa, a questão que fica é: como políticas aparentemente simples, como a migração, podem se tornar instrumentos inesperados para que povos sem um Estado soberano consigam exercer sua agência política e lutar por seu lugar no cenário internacional. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!